Boa noite! A conversa hoje é com o Núcleo de Serviço Social da Rede Cruzada e o assunto é um assunto pertinente a todos nós. Vamos conversar sobre família, sobre configurações familiares e o impacto, né, dessas novas configurações e desses arranjos familiares no trabalho do serviço social na educação, ok? Boa noite, gente! Boa noite, Marilu! Oi, Aline, já te chamo já já. Oi, Márcia. Kátia Clarimundo. Oba, galera da Rede Cruzada prestigiando seu time. Coisa boa. Michele também já entrando. Vou só esperar a Delma. Que aí eu já chamo todo mundo de uma vez só. Boa noite, quem está chegando. Vamos ter uma conversa importante, um tema, né, que é muito sensível ao trabalho que a Rede Cruzada faz, que diz respeito ao conceito de família e de que forma a gente lida com isso no nosso processo, né, educacional, pedagógico e de relacionamento e vínculos com os nossos beneficiários e família. Boa noite, Dirce! Olha, se alguém identificou que a Delma já entrou e eu não consegui sacar, me avisa, tá? Eu ainda não identifiquei a Delma por aqui. Eu ainda vou dar aí uns 3 a 4 minutinhos pro pessoal ir chegando. Então tá tranquilo. Vamos só aguardar. E aí quem tá chegando, né, já pode ir pensando em alguma pergunta para fazer sobre esse tema tão fascinante, tão rico e que envolve muito aí o acompanhamento, né, da evolução, né, da sociedade, de vencer aí, né, algumas questões de preconceito sobre o que é uma família, né, o que caracteriza uma família. Nós que, né, somos aí herdeiros, né, de uma sociedade bem patriarcal e que ainda tem, né, muito forte, né, aquela estrutura tradicional do pai provedor, da mãe cuidadora, dos filhos, esse núcleo que, né, durante muito tempo parecia ser a única célula, né, o único tijolo da formação de uma sociedade saudável, mas graças a Deus a gente vem aí evoluindo na compreensão das coisas. Delma chegou, e Delma chegou chegando, já pedindo solicitação. Vamos lá, então vou chamar as nossas convidadas ilustres, espera aí. Michele, Aline e Delma. Ó quem já tá aí, linda, maravilhosa. Meu Deus do céu! Cadê a Aline? Porque aí eu elogio logo de uma vez. Cadê? Eu tô aqui. Eu tô vendo a Cadê, linha. cadê a Me Delma? vê. A gente combinou. Combinado. Delma também vai chegar chegando assim? Olha, não sei, hein? Acredito que sim. Consegue me ouvir bem? Muito Consigo. bem. Estou ouvindo muito bem. É,
o que eu não estou entendendo Michele, tem uma coisa branca em cima de você. É isso mesmo? Eu tô vendo isso. Peraí, deixa eu ver. Ah! Agora Delma não foi. está conseguindo participar. Vou convidar a Delma de novo. Vamos ver. Agora. Espera aí. Deixa eu convidar a Delma de novo. Tá ótimo. Cadê a Delma? Delma. Delma, estou te convidando. Aceita aí. Luciano! Fala, Lu! Tudo bem? Isis também entrou. Gente, cadê a Delma? Ela já está aqui com a gente, mas ainda não entrou. Vamos lá, vou de novo. Delma. Tá, eu estou recebendo um aviso de que a Delma não está conseguindo participar. Ela mandou uma mensagem aqui. Vê agora também. Não, e assim, eu estou recebendo uma mensagem mesmo do próprio Instagram. Ah, sim. Ela saiu. Sabe o que acontece também? Se a Delma estiver ouvindo, você não precisa pedir para participar, Delma. Deixa que eu te convido. Pode ser que seja isso também que esteja gerando algum... agora eu vou convidá-la. Estou te convidando, Delma. Vamos ver. Um pouquinho de paciência, pessoal, que uma das nossas estrelas ainda está com dificuldade de entrar na nossa conversa. Ela ia sair e voltar novamente para ver se melhora a conexão e aí você convidar. Ok. Boa noite, quem está chegando aí, que eu ainda não cumprimentei. Acho que o Marcelo, pai lá do Plantando, está aqui também na live. Ah, bacana. Tem uma galera boa, né? Tem. Uhum. João Barbosa. Até mesmo do nosso núcleo pessoal, tá, Renato? Uhum. De novo. Delma não está conseguindo participar. Delma, você não precisa pedir para entrar. Eu vou te convidar. Delma, estou convidando. Oi, Dani! Gente. Olha, aí, Michele. Vamos fazer o seguinte. A gente começa e talvez alguém aí da Márcia, o Isis, tentem ajudar a Delma de alguma forma. Talvez ela arrumar uma outra conta de Instagram com outra pessoa perto dela, porque tem algum problema na conta, porque foi o próprio Instagram que avisou que ela não pode participar. Olha lá. Delma Silva, 2021, não está conseguindo participar. Ai, ai. Vamos começar e a gente vê de que forma ela vai ingressar aí na nossa reunião. Um jeito a gente vai dar, tá bom? Tá ótimo. Boa noite, agora formal, com as Boa nossas... noite. Nossa, olha, eu tô aqui, chega, o coração tá palpitando, porque eu tô vendo vocês duas maravilhosas, brilhando, com esses turbantes. Nossa, olha... Caprichei no visual.
Isso é que é estilo. Então, eu já tenho um spoiler, né, da nossa conversa de hoje, em que vocês, né, do Núcleo de Serviço Social da Rede Cruzada propuseram a gente conversar sobre essa complexidade, né, dos arranjos familiares e de que forma, né, vocês lidam com isso no trabalho de vocês, do serviço social, mas também no trabalho como um todo da Rede Cruzada. E o que a gente encara, né, o que a gente tem que cuidar para que as nossas crianças, os nossos beneficiários e mesmo as nossas famílias, né, lidem da maneira mais natural como tem que ser, né, com as suas diferentes formas de amar, de se relacionar e de conviver. Então, eu começaria aí perguntando, né, vocês fiquem à vontade, né, ou a Michele ou a Delma, para me explicarem aí esse contexto, né? O que é isso, né? Que está mudando, tem mudado. Eu acostumei, né? Quando alguém fala em família, vem aquele estereótipo, né? Do papai, da mamãe, dos filhos. Por que isso e o que tem mudado? Então, eu vou começar, Aline. Vai lá, vai lá. Então, para a gente começar a falar dessa coisa, né, novos arranjos familiares, acho que a gente tem que voltar, né, para essa história inicial, do que era esse conceito inicial de família, que até então, provavelmente na nossa infância, na infância de muitos, a gente tinha como ideia de família aquela família nuclear matrimonial. E o que é isso, né? Família nuclear matrimonial. É aquela família, nesse modelo patriarcal, como você bem trouxe, Renato, no início, né, dando abertura à live, aonde tem a figura do pai, da mãe, cuidando dos seus filhinhos. Então, é aquela realidade hierarquizada e patrimonialista. O pai provedor que trabalha, que sustenta, que bota o dinheiro em casa. Vamos pegar uma E aí a gente para essa ideia do conceito de família nuclear. Então, era essa figura comercial de margarina. Via muito uns anos atrás. Olha, eu não sei se os outros estão com o mesmo problema, mas o áudio ficou ruim. Sim. Tá ruim. Eu tô ouvindo delay. Não, parece que a gente está falando dentro d'água. Isso. Deixa eu perguntar Peraí, uma deixa coisa. eu abaixar um pouco aqui. Como pra ver foi se é logo isso. depois da Delma ter entrado? Delma, você consegue diminuir o volume? Sim, consigo. Vamos ver o que acontece. Olha que lindo, gente. Me perguntar aqui. Boa noite. Desse certo prima. Tá melhor? Melhorou um pouco. O interessante é o seguinte, a sua voz está muito boa. Aline, fala alguma coisa. Oi. Oi, estou te escuta ouvindo bem? muito bem também. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Vocês me ouvem bem também? Agora regularizou, agora estabilizou. Vamos em frente. Então tá ótimo. Vou voltar, né? Esse conceito de família nuclear matrimonial. Voltou. Olha, eu tenho uma suspeita. Eu acho que deve ser. Pode ser o notebook. Delma tá no notebook? Nem Não. eu. Também não tem celular. Deixa eu dar uma dica. Particularmente a Michele. Michele, você tem como usar um Fone. para ver se vem daí o problema. Tá, deixa eu ver. É engraçado que quando você fala, talvez você falar um pouco mais baixo. Mas eu tô ouvindo a mesma coisa de você também. Ah, é? Opa. Uhum.
Vamos ver o que acontece. Melhorou? Fala mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Oi, vê aí. Tá melhor? Não, Tá. ainda não. Que Vamos ver agora, cadê uma com fone? Não, tá dando um... Gente, olha, paciência, hein? Vai valer a pena. Isso é só para deixar a Delma com os batimentos cardíacos a 180, coitada. Não entendi essa intenção, Renato. E o pior, você é a que está saindo com a voz mais clara, mais límpida. Talvez você tenha que fazer a live sozinha comigo, Delma. Não gostei da piada, não achei engraçado. Como assim? Mas eu acho que tá melhor. Melhorou agora, gente. melhorou. Vambora, Então vamos ficar de fone mesmo. E vai dar tudo certo. Vai, Isso, sempre dá. isso. Então, a gente voltando para esse conceito inicial de família que a gente tinha nesse modelo patriarcal, hierarquizado, patrimonialista, como eu disse, é aquele modelo do comercial da margarina, que a gente via aquela família sentada, mesa posta, a mãe servindo os filhinhos, todo mundo sorrindo na mesa, aquele pai que trabalha, que traz o dinheiro para dentro de casa e que provê, né? Isso é o conceito de família que a gente tinha como único, né? E aí a gente chama esse conceito de família de nuclear matrimonial, né? Que é aquele papai e mamãe que casaram, enfim. Só que o mundo é dinâmico, as coisas vão acontecendo e como vem acontecendo e que bom que está acontecendo, né? E aí a gente percebe que tudo que a gente está vivendo, transformações políticas, sociais, econômicas, inclusive as culturais, a gente começa a ver essas modificações dentro das famílias, esse reflexo nessas realidades familiares. Então, a gente deixa de ter só esse modelo de família e passa a ter múltiplos modelos de família, né? E dentro dessa multiplicidade, a gente percebe que a gente perde esse padrão econômico, de reprodução que a gente tinha e passa a ter um espaço de afeto, de amor e de liberdade. Haja visto essas múltiplas realidades familiares que a gente vive, né? E aí é um espaço onde as pessoas passam a viver em sociedade, com mais tolerância, com mais liberdade, como eu bem disse, e elas buscam a felicidade, os seus sonhos, sem se sentirem presas àquele modelo padrão, obrigadas a ficar inseridas naquela estrutura pré-estabelecida e engessadora que a gente tinha. Falando em estrutura, eu convido a todos nós presentes na live para a gente fazer uma reflexão desse conceito que às vezes a gente utiliza, ou melhor, dois conceitos. Muitas das vezes a gente utiliza família estruturada e família desestruturada. É muito comum a gente falar isso, quando a gente identifica uma fragilidade em um núcleo familiar e a gente fala assim, nossa, mas como aquela família é desestruturada? Gente, eu faço um apelo, por favor, não existe família desestruturada, não utilizemos essa expressão. Já que a gente está numa live, eu convido a gente a fazer a hashtag não existe família desestruturada. E por que isso? Porque quando a gente afirma que uma família é desestruturada, a gente está fazendo um julgamento, a gente está agindo com preconceito, como se existisse um modelo padrão de família, e se aquela realidade familiar não cabe nesse modelo que eu pré-estabeleço, ela está fora, então ela é desestruturada. E não existe isso. Inclusive, estamos hoje para falar dos novos arranjos, de toda essa multiplicidade. Então, existem várias estruturas familiares. E o que a gente pode observar, e pode ser qualquer tipo de família, é que existem pontos fortes e pontos frágeis em qualquer realidade familiar. Muito provavelmente isso acontece na sua casa, Renato, como acontece na da Aline, na Delma, nas 47 pessoas que estão nos assistindo, dentro da minha casa. Mas isso não me dá o direito de dizer que a sua família é estruturada ou desestruturada, como eu também não quero ouvir isso. Porque a gente está saindo das caixinhas. São famílias. Nossa, e está Michele, tudo certo.
Peraí, olha só, esse é o desafio de fazer uma live com gente boa e profunda. Você, em 10 minutos, você ligou a tua metralhadora e falou coisas aí muito impactantes. Eu quero primeiro me remeter a uma coisa que você falou que a gente não para pensar, né? A gente acha que tudo é natural, né? Você falou que o conceito da família padrão que a gente conhece tinha, né, um objetivo, né, um caráter reprodutivo e econômico. E o interessante, né, que quando a gente começa a pensar, quando você falou, eu comecei a lembrar de histórias e do que eu estudei, né, o que a gente estudou de casamentos arranjados, né, na realeza, que era uma situação puramente econômica e de interesses, né, na época do feudalismo, né, e ainda Sim. temos sociedades que são assim, né, que a gente tem a tradição do homem pedir a mão da mulher em casamento para a família. E o que tem por trás disso é um histórico de interesses materiais, econômicos, né? Exatamente. Aí você fala da questão reprodutiva, né? Quer dizer, claramente a união, né, do homem e da mulher para gerar, né, herança, né, para gerar legado, etc. E a questão do afeto entrou na época do romantismo para dar um colorido nisso, né? A gente achar o príncipe encantado ou o sapo desencantado e vivermos felizes para sempre num conceito super restritivo e, novamente, né, romantizado. E eu posso falar, não sei vocês, mas eu sou filho de pais separados, né, divorciados. Na minha época, gente, eu vou dizer agora, né, como eu sou velhinho, desquitados. Vocês já ouviram falar nesse termo? Né? Sim, sim. Meus pais eram desquitados e eu fui testemunha de a tentativa da preservação de uma relação por questões de imagem, por questões econômicas, que era sofrível para minha mãe, sofrível para o meu pai, sofrível para mim e para os meus irmãos, né? Que demorou muito tempo para aquele casamento, para aquela família, né? Que, como você disse muito bem, né, estava estruturada de uma maneira em que todo mundo sofria, até que se venceu isso e aí a gente viveu uma nova configuração cheia de preconceito da sociedade. Eu lembro que eu, criança, com 12 anos, eu tinha vergonha de dizer que meus pais eram desquitados, particularmente minha mãe. E aí, como dói saber que o afeto fica, né, em segundo plano, né? Ou, aliás, se é que ele é considerado de verdade, né? Quer dizer, as pessoas estarem sob o mesmo teto, com projetos iguais, ser regulado isso pelo amor, né? Pelo afeto. Porque tem muita gente que sabe que casamento não é sinônimo de amor e de afeto, né? É uma pena, mas é verdade. E aí depois, dona Michele, você vem com esse conceito de família estruturada e desestruturada, né? Não existe família desestruturada, né? A gente não deveria estar aí carimbando, né, a qualidade das relações entre as pessoas. Ufa! Obrigado! E aí eu queria perguntar, em ordem de chegada, né, eu queria perguntar para a Aline o seguinte. Aline, o que são essas novas configurações familiares, hein? Você encontra elas na Rede Cruzada, por exemplo? Nossa! Não só na minha unidade, né, como em todas as unidades que a Rede Cruzada possui. Inúmeras famílias nesses novos arranjos familiares, né? Eu vou dar uma pincelada, né, para a gente poder chegar nos novos arranjos familiares e para vocês verem como é rico, né, como é muito importante nesse momento falar sobre, né? Como o Michele já disse, né, as mudanças nesse contexto familiar são reflexos, né, de contextos políticos, sociais e econômicos da sociedade moderna, isso é fato, né?
como foi citado pela Michelle anteriormente, o que passa a ser fator indicador da família no contexto moderno não é mais o modelo, e sim o afeto, que é o que nós estamos falando dele, né, consequentemente, desde o início, né, dentre muitas características que nós percebemos ao longo dessa trajetória, dessas mudanças, né, que caracterizaram essas mudanças, nós tivemos um aumento frequente da taxa de coabitação. O que seria a taxa de coabitação? Taxa de coabitação é a soma de duas ou mais famílias morando sobre o mesmo teto. E isso fez com que esses novos arranjos também, né, se concretizassem. Além do que, né, uma outra característica bem enfatizada assim, né, seria o aumento do número de famílias chefiadas por uma só pessoa. E essa pessoa, nada mais, nada menos do que a referência seria a mulher. Né? A mulher que agora ela trabalha fora de seu lar. Na verdade, ela não trabalha fora de seu lar, né? Ela agrega mais esse trabalho além do que ela já possui dentro do lar, porque a gente sabe que o trabalho dentro do lar, ele não cessa. Além disso, a dissolução dos vínculos matrimoniais. Né? Então, essas foram algumas características que nós encontramos, né, bem latentes dentro dessa formulação para esses novos arranjos familiares. Né? Porque, afinal de contas, família é uma instituição social e ela muda seu arranjo de acordo com a sua história, o tempo e o espaço. Então, essas e outras mudanças perpassam hoje no seio das famílias que nós atendemos e das nossas famílias do nosso cotidiano, né? Que a gente fala famílias da atualidade. E nós, profissionais, que atuamos junto a essa categoria / instituição, precisamos nos atentar a essa realidade que a cada dia vem sendo imposta e estabelecer uma prática que contemple uma abertura para esse novo conceito, né? Para o entendimento desse novo conceito. Bom, pincelei, né? Uau! Caramba! Não, muito interessante você colocar aí esse contexto, né? Que eu imagino que esteja muito presente, né? Inclusive na configuração das famílias atendidas na rede cruzada, né? A coabitação, sim, a família, né? Vê se eu aprendi, tá? A família monoparental, né? Em 99% das vezes a mulher, né? Ou seja, a figura, exato, da mulher liderando tudo isso e a liderança como referência, como a grande referência da casa e o grande aumento, né, do número de dissolução de casamentos, né, propiciando, inclusive, as acomodações, né, os arranjos que eu imagino aí de arrumarem, né, novos parceiros e coabitar ou não, e por aí vai. Né? Aí é que vem a questão dos grandes arranjos familiares. E isso. O que você traz, pode, né? Exato. Como isso pode impactar ou não, né, o cuidado, por exemplo, com as crianças, né, com a educação, com o afeto, né, eu diria até mais, né, apesar da gente aqui ter um foco muito grande na pedagogia, quando você... Porque isso aqui, gente, dava 5 lives, né? Eu fico imaginando ali, a Aline, você citou aí como quem não quer nada, como se fosse uma coisa super tranquila, né? O trabalho em casa não cessa, né? E a típica... o mundo mudou num certo sentido social, porque a mulher foi convidada, vamos dizer assim, num termo mais suave, né? A ingressar, né, no mundo do trabalho externo, graças a Deus, né? Da sua realização pessoal, mas também o aspecto econômico. Porém,
não houve a mesma divisão, compartilhamento do trabalho de casa, né? Do trabalho que a gente chama até do trabalho do cuidado, né? E isso com certeza se configura, né, numa tensão que em muitas famílias, em muitos casamentos, leva à ruptura ou a outras coisas, né, até piores, né? Como violência doméstica, violência contra a criança, contra a mulher, e muito desgaste, né? Então, indo um pouquinho mais à frente, eu queria perguntar se nessas configurações familiares e baseadas no afeto, né, também tem espaço para a gente pensar algo que está aqui, bola da vez, né? As relações homoafetivas, né? A gente recentemente teve aí um embate público, né, do senador da República, que já está há mais de 15 anos com o seu parceiro, tem 2 filhos, e recebeu aí, né, não vou dizer o nome do outro lado, né, da força. O nome do santo. Eu não chamaria nem de santo, né? Que fez uma série de observações aí muito negativas, né, sobre o valor daquela família, né? Isso, Renato. Eu até, se você me permite, né, a frase que ele utilizou, né? Ele diz: o Senhor pode ter todo o dinheiro do mundo, uma vida, mas eu tenho uma vida modesta, uma família, esposo e filhos. E quero mostrar para eles como eu luto para diminuir a desigualdade no Brasil, né? Falando da acusação dele para com a história, né? Que foi um erro de digitação no Twitter, e ele Exatamente. fez um comentário homofóbico, né? E ele diz: a sua família não é melhor que a minha, e o que o senhor leva disso, dessa situação? O senhor tem filho? Qual é a imagem? Que tipo de pai, né, você vai mostrar para os seus filhos? Que tipo de esposo? O que você vai passar para eles? Aí o que me chama a atenção isso é obedecer o princípio da legalidade, onde ele faz um comentário dizendo homofobia versus racismo, né? Faz uma ligação, né, nesse comentário. Eu não peguei o comentário todo, mas peguei mais o que me chamou a atenção, né? E como nós falávamos antes, a família homoafetiva é uma família muito presente na nossa instituição, né? Não só na nossa instituição, como também no nosso cotidiano pessoal, né, profissional e por aí afora, né? Uma família homoafetiva, né, acredito que é uma família constituída por pessoas do mesmo sexo, independente de ser 2 homens ou 2 mulheres. Eu lembro que quando eu cheguei na Rede Cruzada, e nós tínhamos uma criança que falava: eu tenho 2 mães. E as crianças olhavam assim, né? Mas assim, criança, né? Ai, que legal que você tem 2 mães, né? E as mães subiam para buscar. Hoje minha mãe veio buscar, hoje a minha outra mãe veio buscar, e eu achava aquilo, sabe, assim, porque eu não estava realmente habituada a ter aquilo no meu cotidiano. E eu vou falar uma coisa para você: uma família super parceira da nossa instituição, uma família muito comprometida com o cuidado com a criança, sabe? Então, isso não muda nada, porque uma família homoafetiva, como nós vimos aqui, é uma família fundamentada na afetividade, né? É uma família que tem os mesmos direitos e deveres e proteção de uma união estável heteroafetiva, né? Então, sabe, algo assim extraordinário e que não muda nada nosso tratamento em forma alguma, né? Família é família, independente da sua configuração. Fantástico, Aline. Nossa,
É É, isso, né? Como você falou, Renato, desculpa te interromper, que é isso? que nós temos também a família monoparental, né? Que também é muito presente, como você mesmo disse, na nossa instituição, que é aquela família formada por apenas um dos genitores, pai ou mãe, né? Que pode decorrer através das características que nós falamos anteriormente, que seria a dissolução dos vínculos familiares, ou quando o pai não reconhece, ou então quando acontece algum abandono, né, ou por morte de um dos progenitores, que também é algo muito comum, né, dentro da nossa instituição. Ah, e aí, olha, eu vou dar a deixa, né? Eu acho que tem um terceiro aspecto que é o que, né? Se eu aprendi bem a lição que vocês me deram, né, para eu fazer essa live, é o conceito da família multiparental, né? Que Sim. eu me separo, caso com uma outra mulher, a minha ex-esposa casa com outro homem, e aí, oxalá, os nossos filhos, inclusive de ambas as famílias, vão ter dois pais e duas mães, né? Se essas famílias Olha, forem saudáveis. então, Renata, é verdade, você aprendeu direitinho, hein? Oba! Realmente, a família multiparental também é uma família que é muito presente, né? Não só na nossa instituição, como também, né, no nosso dia a dia, e é algo fantástico, né? Porém, vem aquela questão do senso comum, como o Michele disse anteriormente, e do preconceito, do pré-julgamento, né? Porque a pessoa que está de fora, ela não entende que uma família multiparental, onde a criança afirma que tem dois pais e duas mães, nossa, como assim, né? Por qual motivo deixou essa criança chamar o padrasto de pai, deixa a criança chamar a madrasta de mãe, gente? Eles chegaram no entendimento e harmonia, para a família viver em harmonia, chegaram a essa conclusão e vida que segue, né? E vamos deixar a criança ter o pai biológico e o padrasto como pai afetivo, e tá tudo bem, né? E é uma família muito, um modelo de família muito presente, muito mesmo, Renato. E Fantástico. é maravilhoso. Exato. E assim, aí eu vou. Agora eu vou fazer o batizado da Delma. Ah, sim, vamos lá, Delma. Olha, a Aline, eu acho que a Aline só começou a mostrar a complexidade, né, das configurações familiares. Mas, Delma, como é que você vê a atuação do serviço social com essas famílias contemporâneas, né, na Rede Cruzada? Então, Renato, quando falamos de família, falamos de uma constituição da humanidade, né? Então, assim, a atuação do serviço social, o serviço social trabalha na ótica da intervenção, da busca de acesso e da questão socioeducativa. E quando a gente fala das famílias na contemporaneidade, né, não existe um desafio, até porque são famílias, independente do arranjo, se são dois homens, se são duas mulheres, enfim, não importa, são famílias. E não existe essa dificuldade. Eu acho que a gente tem que se despir, né, dos nossos preconceitos, nossos conceitos estabelecidos, do senso comum, para poder estar atendendo e fazendo o melhor, né, na busca da garantia de direitos dessas famílias. E, como eu costumo dizer, né, sempre, e falo Delma, até... caiu um cisco aqui no meu olho, tá? Desculpa. Demais, demais! E aí, assim, eu costumo sempre dizer isso, que esse nosso trabalho com a família, com as famílias, com esses novos arranjos familiares, que essas famílias que estão surgindo, né? A gente tem que, antes de atendê-los, né, da gente querer fazer um trabalho de aceitação, a Aline falou assim da questão do entendimento, eu acredito que perpassa a questão do entendimento, a gente não precisa concordar, mas a gente tem, por obrigação, respeitar. Né?
E para a gente estar dando conta, né, que nem sempre a gente vai conseguir dar conta de uma forma total, a gente tem que trabalhar, antes de ir para além do muro das instituições, a gente tem que trabalhar dentro da instituição. Uau. Então, assim, não é só o serviço social que atende essas famílias, né, esses novos modelos, esses novos arranjos, novas configurações, seja lá a nomenclatura que a gente queira dar, né? A gente tem que trabalhar quanto instituição, a nossa equipe, os profissionais da instituição, ou seja, o serviço social, a pedagogia, o pessoal do apoio, as meninas que estão em sala, as meninas que estão na cozinha, o porteiro, ou seja como um todo, porque todos nós atendemos essas famílias. Então, assim, todos nós precisamos entender que antes da gente concordar, a gente tem que respeitar. E que modelo ideal? Qual é a família ideal? O que é a família ideal? Opa! Porque você acredita, né? Porque você acredita, então é a sua. Que você acredita, né? Porque essas famílias também existe uma questão de uma representação social. Essa família tem uma história, tem os valores, tem os princípios, e uma história, assim, até a ser desvelada, né? Fantástico. Então, assim, tem um exemplo também da grande dificuldade que ainda é essa aceitação em torno desses novos arranjos familiares, que tem uma lei, né, que é a Lei 3.369 de 2015, em que o deputado Orlando Silva chamou do Estatuto da Família do século XXI, que nessa lei o objetivo é reconhecer como família a união de duas ou mais pessoas, independente do gênero, né? Como a Aline e Michele colocaram muito bem, né? O que importa é a questão da afetividade. E, para nossa decepção, né? Essa lei foi uma proposta, né? Foi favorável, e em 2019 teve uma mexida aí, mas parou e não se fala mais nessa lei até o exato momento, né? Foi analisada, e não sei, pode ser que amanhã a gente tenha alguma boa notícia, né? Que está tendo uma movimentação em torno dessa lei. Delma, deixa eu ver se eu entendi. Tem um projeto de lei de 2015. A Lei 3.369, sim. Lei 3.369, que cria o Estatuto da Família, né? Isso, criado pelo deputado Orlando Silva. Orlando Silva, independente do gênero, da orientação sexual, se duas ou mais pessoas se reúnem ou vivem, né, sob o afeto, isso se caracteriza como uma família. Independente do gênero, sim. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Só que aí você está me dizendo o seguinte, que em 2019 isso estava em discussão e aí alguém quis fazer algumas modificações. Isso, mas que parou por aí. Teve um retrocesso e está suspenso o negócio. Eu não sei se a palavra seria suspensa, Renato, mas não se falou mais sobre a lei até o momento, né? Pode ser que amanhã a gente tenha alguma boa notícia, né? É interessante, Edelma, porque você trazer uma lei, né? Ou seja, o Brasil ele tem uma característica que é impressionante, né? A nossa Constituição, as nossas leis, né, são consideradas no mundo inteiro como uma das melhores leis em termos de direitos humanos, de aceitação da diversidade, da contemporaneidade. Infelizmente, na aplicação das leis, a gente tem sido muito devagarinho, né? Tanto é que a nossa Constituição, né, de 1988 é chamada Constituição Cidadã. Agora, a efetivação de muitos dos sonhos que estão nessa Constituição ainda tem sido uma batalha e, infelizmente, sem nenhum viés ideológico, a gente vem aí enfrentando uma certa reação, né? Uma ressaca, né? Um repuxo desses avanços que a gente tem tido nos últimos anos em termos de direitos humanos e de... Você falou a palavra matadora, né?
eu não vou dizer nem esse nome matador, né? Você disse a palavra que é assim a ressurreição, né? Respeito, né? Muito antes de eu concordar ou não concordar, de eu aceitar ou não aceitar, tem uma premissa como ser humano de eu respeitar a escolha do outro, né? E quando a gente fala em educação, então, né? Meu Deus do céu, como é que eu posso educar cheio de copo cheio, né? Quando meu copo está cheio, não entra mais nada, eu não aprendo mais nada, né? E aí, nossa, e várias pessoas fizeram menção aqui nos comentários. Respeito, respeito, respeito acima de tudo. Sempre, sempre. E aí eu queria puxar mais um fiozinho, Delma. Você falou, né? Olha, não adianta nada a gente ficar pregando para fora dos muros. Tem que trabalhar isso com a equipe, dentro, né, da escola, dentro da instituição. É fácil fazer isso, hein? Não é fácil, né, Renato? Não é fácil, até porque a gente está lidando com pessoas, né? Aliás, lidar com o ser humano, né, Renato, é sempre um desafio, né? Até porque ali, acho que a equipe em si já tem já tem a sua formação de valores, já tem as suas crenças, as coisas que você acredita, então se despir daquilo ali é muito difícil, né? Você se despir das suas crenças de valores, do que você acredita, mas aí é onde eu volto, né? O outro também tem a verdade dele, o outro também tem o princípio, talvez seja diferente do que eu acredito, né? Mas ele tem. E não é fácil, é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente não pode, como eu posso vender um produto se eu não acredito naquele produto? Muito bom. E se eu não sou usuária daquele produto, né? Eu acho que na educação eu tenho aprendido muito isso. Como é que eu posso ficar, né, falando uma porção de coisas que é o certo ou que seria recomendável para alguém se eu não reflito isso, né? E principalmente, né, talvez a coisa que a gente mais poderia estar refletindo para os outros é simplesmente ser, né? Com as nossas luzes e nossas sombras, né? Mas a gente tenta esconder nossas sombras, e nessa de esconder nossas sombras, por exemplo, né, a gente faz com que o outro idealize que a minha família é perfeita, que a minha família é ideal e que a família dele não é boa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa desajustada, desestruturada. E quando a gente traz as nossas sombras também, começa a ficar tudo mais humano, né? Eu faço mal quando eu ouço essa família estruturada, desestruturada. Acho que causa uma dor no coração de toda assistente social, né, gente? Isso causa um impacto profundo, misericórdia. Porque para ter estrutura tem que ter desestrutura, para ter desestrutura tem que ter estrutura. E o que é estrutura, o que é desestrutura quando se trata de famílias, né? Uau! Com essas multiplicidades que a gente está conversando hoje. Exatamente. Mas, Renato, se você me permite, se a gente ainda tem tempo, quando a Delma traz essa questão de começar de dentro para fora, né, da gente, eu acho que cabe a gente compartilhar aqui na live que a gente já está nesse movimento, né? Com a pandemia, o tempo que a gente ficou em home office, nós fizemos várias formações, tivemos vários webinários, e a gente vem tratando desde 2020 assuntos que são delicados, porém de extrema importância. A gente está dividindo, compartilhando saberes, se aprofundando para a gente ter um melhor atendimento com a nossa população usuária, com nossos atendidos e com todas as famílias. Então, essa conversa sobre novos arranjos familiares já tem um movimento. A gente já tratou, por exemplo, violência doméstica, violência contra a mulher, e que foi muito rico da gente ter o retorno da equipe. Nossa, Michele, Aline, Delma, eu vou passar a ter um outro olhar em sala agora, porque eu não sabia que era assim. Porque enquanto a gente não se abre para o conhecimento, para a sensibilização, a gente fica muito amarradinho e fechado na nossa casinha e a gente faz esses julgamentos. Então, eu acho que cabe a gente ressaltar que a Cruzada está nessa pegada, está nesse movimento,
E eu tenho percebido que está todo mundo muito aberto para isso. Então, a gente está caminhando. A gente tem desafios, inclusive, nas políticas públicas, como a Delma acaba de trazer, a proposta do Estatuto da Família do século XXI, e está parado. Então, a gente também tem algumas amarras que fogem da nossa alçada. Mas a gente, enquanto Rede Cruzada, está buscando conhecimento e se preparando para essa acolhida. E é isso. Toda família é muito bem-vinda. Uau! É verdade, Temos um caminho Michele. longo ainda. É verdade. Essa questão que a Michele falou sobre os nossos webinários, né, desde o ano de 2020, passando essas informações para a equipe, isso também não foi diferente com os novos arranjos familiares, né? Nós chegamos a um consenso, né, dentro do nosso núcleo, que seria interessante sim também, além da violência doméstica, que engloba a criança, o idoso e a violência contra a mulher, nós também falamos sobre os novos arranjos familiares com a equipe, e muitas delas não tinham esse conhecimento, tinham conhecimento das características, mas não sabia o nome, né, a nomenclatura da família. Nossa, a Lili não sabia que poderia ser caracterizado como família, uma família só com primos, o tio, o sobrinho caracteriza a família, bacana. Então, isso agregar conhecimento, como você falou, né, de dentro para fora, para que a visão de quando formos fazer o nosso atendimento, né, não só lá no serviço social, que é a porta de entrada da instituição, todos os outros tenham o mesmo olhar. Uau! E assim, nós também não estamos aqui nos colocando assim no pedestal, falando que nós também não temos as nossas dificuldades, não, né? Que nós não temos os nossos preconceitos, que nós não temos nossos juízos de valores, que nós também fazemos esse exercício, né? De se despir das nossas crenças no momento em que a gente está ali atendendo, não só no momento que a gente está atendendo, né? Para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, porque esses novos arranjos, essas novas configurações, novos modelos, enfim, nós não encontramos só na Rede Cruzada, né, quanto assistentes sociais, encontramos ao longo da nossa vida, né, no nosso cotidiano. E assim, temos um longo caminho ainda pela frente, né, para a gente legitimar, né, esses conceitos de família, mas como a Michele falou, a Rede Cruzada está na pegada, né? Foi o termo que a Michele falou aí, né? Adorei isso. O nosso propósito é lutar na garantia dos direitos, né? E pelo fim de qualquer tipo de preconceito, né? Não só em torno dos arranjos familiares, mas qualquer outro tipo de discriminação que possa vir a acontecer, né? Enfim, Nossa, todas as famílias são bem-vindas, né? Independente do arranjo, né? E da nomenclatura que a gente queira dar, né? E assim, exatamente. Vocês sabem que eu não gosto de perder as oportunidades, né? Nada acontece por acaso. E no nosso núcleo de serviço social, a gente ter essa representatividade dessas 3 mulheres pretas, potentes, maravilhosas, absolutas. E nada acontece por acaso, né? Que bom que a Rede Cruzada tem essa proporcionalidade, né? E isso também me remete... Vou beber até uma água. Isso me remete a uma outra forma de preconceito, e que a questão, né, racial, quando os povos originários do Brasil, muitos deles, né, sabem que para educar uma criança é preciso uma tribo inteira, né? E a gente fica pensando, né, o que em alguns desses povos a criança não faz muita distinção de quem é a mãe dela, quem é o pai dela, porque o importante é aquela parentalidade distribuída pelas pessoas, porque aquilo é regido pelo afeto, né? E aí eu não vou fazer escolhas de quem eu vou proteger, quem eu vou preferir, né? E eu acho que o exercício da escola traz muito isso, né? Eu não vou ter a preferência, né? Aquele amor, assim, eu não sei, né, a profissão de fé de vocês, mas
o sentido do amor cristão, né? Ágape, é exatamente isso, né? Eu posso ter um carinho especial, uma preferência por alguém, agora, o tratamento, a dedicação, a entrega é a mesma, é justa. Isso é amor cristão, né? É isso. Não tem nada a ver com preferência, com concordar, com discordar. Tem a ver com humanidade, né? Humanidade. Ai, É isso, gente, Renato. meu Deus, que delícia! Foi ótimo. Aline, foi ótimo? Eu? Tá pensando que eu vou te poupar? Eu vou Ai, não, ai, sugar meu o Deus, achei que a máximo. gente não estava se despedindo. Nada! Eu quero saber uma coisa, que eu Fala, também Renato. aprendi com vocês. Justamente quando eu estava pensando, né, nessa questão dos povos originários, né, dizerem é preciso uma tribo inteira, né, para educar, para cuidar de uma criança. Quando a gente vê hoje isso que a gente estava comentando, né, famílias verdadeiros mosaicos, né, em que muita gente vê ali problema, quando na verdade a gente podia estar vendo solução, né? Mais e mais pessoas cuidando umas das outras. Umas O das que é essa outras. família mosaico, Aline? Vamos lá, vamos lá. Então, família mosaico, ela é uma família chamada reconstituída. O que seria uma família reconstituída, né? Vamos simplificar. É quando um ou ambos os parceiros possuem filhos de relações anteriores e trazem para uma nova união. Ou seja, é aquela famosa frase: os meus, os teus, os nossos. Fica uma relação de muita harmonia, né? Onde, olha, na minha relação anterior eu tenho 3 e você tem mais 3. E agora, como nós vamos fazer? Né? Então, vai todo mundo sobre o mesmo teto e vivem felizes para sempre, né? Que delícia! É uma família, assim, né, onde a gente tem muito também, né, essa característica. E eu vou te falar, é uma família bem, também parceira da nossa instituição, porque é uma família numerosa, uma família volumosa, né? Porque quando acontece esse tipo de família mosaico, nenhuma das relações anteriores, eles têm um filho só, né? Quando junta assim, é uma família bem grande, uma família bacana. Ó, a Dani está dizendo que isso não é muito fácil, não, hein? A Dani Ah, Gemelar. olha, Dani, não faz isso. Mas Não, olha, mas é gostoso. exato, não, e assim, o que eu acho fantástico, Aline, isso é uma outra perspectiva que eu tenho pensado muito no nosso trabalho da Rede Cruzada. Hoje mesmo eu estava comentando com um grupo. A gente tende a ver o que é diferente sob a perspectiva do desafio, da crítica, do negativo. Quando, na verdade, o que vem para balançar a roseira é uma oportunidade da gente assim, alargar a nossa compreensão do mundo, ver que podem existir diferentes perspectivas e possibilidades da gente se relacionar, da gente se cuidar um do outro, da gente ser feliz. Mas, normalmente, a maneira como a gente foi educada, qualquer coisinha que sai do trilho, né, já deixa a gente assim, isso vai ser ruim. Gente, qualquer coisinha que sai do trilho permite a gente conhecer a floresta, né? Permite a gente pegar trilhas e ter surpresas agradabilíssimas por caminhos nunca antes navegados, né? É A mesma isso. coisa nas Porque famílias. você deixa de caminhar assim e passa a fazer curvas, né? Olha que Ai! maravilha. É isso, é isso. E agora, nossa, olha, o Luciano, vocês sabem, o Luciano Ramos, né? Foi nosso grato encontro com um homem potentíssimo que hoje é uma referência, né? Inclusive, né, ganhou um prêmio da Unesco de masculinidade, né? E quando a gente fala prêmio da Unesco de masculinidade, a gente, né, no modelo antigo já pensa na virilidade, né? No modelo novo,
O Luciano é um poço de amorosidade, um exemplo de pai cuidadoso. Acompanhei ele no Instagram, estou apaixonado por ele. E ele acabou de dizer aqui, gente, ouvindo a live de vocês, que ele está apaixonado pela Rede Cruzada e que bom que ele está tão perto. Eu queria agradecer vocês por permitir essa paixão do Luciano pelo trabalho da Rede Cruzada. Tá? Maravilha. Que bom que ele está perto da gente também, Opa, porque que maravilha, live! é verdade. Que live! E aí eu quero terminar hoje de uma maneira inusitada. Cada uma vai fazer uma perguntinha para outra, para a gente terminar. Misericórdia. Fiquei assim. Eu vou começar. Vou perguntar até para as duas. Como é que vocês estão saindo desse nosso bate-papo, compartilhando essas informações com tanta gente linda que a gente acabou de ver aqui nos comentários, né? Eu acho que quando a gente busca conhecimento para a gente, para poder atuar, ele enriquece. Mas qual foi a experiência da gente estar dividindo isso tudo com tantas pessoas que são de grande relevância na nossa vida profissional, pessoal, aí nessa live? Bom, vamos lá, né? Eu vou responder logo, tá? Então, te confesso que estou saindo bem realizada, né? Porque todos sabem aqui que no começo era o coração estava batendo aqui, ó, na garganta. Eu até fiz assim com a blusa para ver se estava aparecendo, porque eu estava sentindo o coração batendo na garganta. Mas, assim, estou me sentindo muito realizada, super satisfeita, né? Porque conseguimos passar o conteúdo, né? Que essa era a nossa intenção, da melhor maneira possível, o mais claro impossível, né? E estamos abertas também para daqui para frente, se tiverem algumas dúvidas, que vocês sabem que isso já é de praxe nosso, né? Então, estou muito feliz, Michele, gostei muito. Nós três, né? A gente sempre se encontra e os encontros são bem produtivos, né? E eu acredito que não seria diferente aqui também. Então é isso. Então, eu quero agradecer pelo acolhimento, né? O acolhimento de todos, né? E a sensação que eu tenho, né? De missão cumprida, né? Que eu fiz o dever de casa. Com muita dificuldade, mas é que eu fiz o dever de casa. Assim como a Aline, né? A Aline estava fazendo assim para ver se eu estava com medo de falar para que ele não saísse. Não, bacana. Agora a pergunta, né? Vou devolver, Pois não é isso? Tem que devolver. Ah, meu Deus, Renato. Então, primeiro eu vou falar uma frase e depois eu vou fazer a pergunta. Independente desses modelos que nós falamos aqui, né? Desses novos arranjos familiares, o que torna relevante é a maneira como se constroem os laços de afeto e principalmente como se assume a responsabilidade do cuidado com as crianças. E hoje, meninas, na nossa instituição, né, nós temos essa questão de laço, de afeto, de responsabilidade com nossas crianças. Vocês visualizam isso em todos os nossos setores, né? Como vocês me devolvem essa frase, né? Independente dos modelos citados acima. Vejo. Pode falar, Delma, então, depois eu falo. Eu vejo isso sim, Aline, cada um com as suas limitações, mas eu vejo a questão do respeito, né? E vejo essa questão do acolhimento. É algo que existe, né? Existe dentro, eu respondo assim pela Lacai, né? Que é onde eu estou todos os dias, mas eu acredito que nas outras unidades não sejam diferentes, né? Com certeza, né? E eu não só vejo, quanto eu acredito que existe. Faço das palavras da Delma as minhas. Vejo, acredito
E vejo que isso é algo que está se expandindo para toda a rede cruzada, voltando lá no que eu falei anteriormente, quando a gente se abre para capacitações, webinários com temáticas tão delicadas e sensíveis para que a gente possa acolher da melhor forma as nossas famílias. Então, eu vejo de verdade. É isso. É isso. Então, Nosso trabalho é maravilhoso. pois é, nós falamos do nosso trabalho, né? Nós falamos, a Aline perguntou se nós conseguimos visualizar isso, né, dentro da instituição, né? E eu pergunto, né, apesar de já saber a resposta, estamos no caminho certo? Caminhando. Estamos caminhando, seguindo, cada dia um passo de cada vez, não é não? A gente tem que nos atentar à realidade que a gente vive a cada dia e a cada dia adquirindo mais conhecimento e compartilhando. Exatamente. Muita acolhida entre a gente, muito apoio, porque nem sempre é fácil, porque assistente social está aí para buscar, né, a garantia de direito, promover o acesso, e às vezes esse acesso é difícil, seja em qualquer temática, né, que os nossos usuários necessitem. Então, nem sempre a gente tem o resultado como gostaria, então a gente cai na frustração. Então, a gente caminha sim e a gente se fortalece, porque isso é muito importante, porque nem sempre o resultado final é o ideal para os nossos sonhos, mas quando a gente tem acolhida, quando a gente se apoia, as coisas ficam mais leves. Então, a gente caminha consciente que nem sempre vai dar conta de tudo e se apoia nesses momentos de maior fragilidade, até profissionalmente falando. E reconhecer que a gente, como você diz, Michele, não vamos dar conta de tudo, não somos Mulher Maravilha, não temos uma varinha de condão e também não sabemos de tudo. Vai ter momentos que vamos falar assim, olha, vou perguntar, vou procurar saber, vou buscar, vou estudar e nem sempre eu vou ter uma resposta. Nem sempre eu vou ter uma resposta, né? Porque mesmo buscando, mesmo perguntando, nem sempre também me dou o direito de falar. Não consegui, não sei a resposta, mas assim que eu souber, eu informo. Delma, eu me arrisco a dizer o seguinte, você sozinha não vai ter todas as respostas, mas a Delma, a Aline e a Michele juntas, eu duvido que não venham boas respostas, ou melhor ainda, maravilhosas perguntas para a gente navegar e viver na incerteza. Olha, você está apostando alto, hein? Eu não estou apostando, eu estou vendo, Delma, eu estou vendo, eu estou sentindo. Não estou apostando nada. Falar que temos que conseguiremos essas respostas. Porque ele sabe que nós vamos buscar, né? Vamos lutar até o fim. São maravilhosos. Essa somos nós. Olha, eu quero terminar com uma palavrinha que a gente fala muito do afeto, né? E com afeto a gente afeta as pessoas, mas tem uma outra palavra que tem muito a ver com essas últimas colocações que vocês fizeram. A gente está caminhando, sim, mas a gente precisa de muita coragem, né? Para seguir. E coragem é da mesma raiz de coração. A gente esquece disso. Quem tem coração tem coragem. Nós somos corajosos. Maravilhoso. Beijo para vocês. Beijo, muito gente. obrigado. Foi uma delícia. A Aline busca, a Aline busca o nosso pré. Olha o comentário dela, Renato, da Daniele, na live. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem que ter coragem para encarar um comentário. Não é desse. isso. A Aline, aproveita que é o gerente que está com a gente, hein? É isso. Vamos lá. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Gratidão para todo mundo que assistiu. Tchau, Boa gente. noite. Muito obrigado. Tchau, Até a tchau. próxima. Um beijo. Tchau. Nossa, Aline, que animação pra próxima, Fica hein? quieta. Até a próxima. Já tá dando uma abertura, né, Viu? Aline? Olha, não, peraí. Me empolguei. Tau. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.